eternos pedintes na escola da vida, nunca vamos deixar de te rogar para abrandar o nosso coração, para iluminar a nossa vida, o nosso cotidiano, os nossos trabalhos materiais e espirituais, e tenhamos forças suficientes para enfrentarmos as dificuldades da vida. Pai, fica conosco, agora e sempre. Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, vocês parecem que não estão muito animados hoje. Está chegando o Natal, boa noite. Boa noite. Como vai a vida? Ótimo. A vida material, o trabalho profissional, a vida conjugal. E a vida profissional também, não podemos deixar de falar também do desemprego. E a vida amorosa e a vida sexual, como é que ela está caminhando? A indagação é a seguinte: para onde vamos? Para o nada? Ou vamos caminhando para uma dimensão desconhecida? Estamos atormentados diante das incertezas da vida. Estamos perplexos. Olhamos para o céu querendo resposta e não temos essa resposta. E aí buscamos a lição de Jesus quando ele nos fala: homem de pouca fé. A bem da verdade, não temos fé. E quando essa fé, esse sentimento de entusiasmo, de vontade que nós devemos ter, constantemente nós nos deparamos. E aí, num determinado momento, resolvemos falar com Deus. Deus, por favor, fala comigo. E naquele momento abre-se a janela do meu quarto e eu escuto uma cotovia. Mas eu também não escuto a cotovia, e a cotovia vai embora. E como eu não ouvi a cotovia, embora ela cantasse, eu então grito: Deus, fala comigo! E eis que de repente, do nada, o tempo estava ótimo, mas surgem uns trovões enormes, estupendamente altos. Mas o homem também não ouviu. E aí, como ele não ouviu nada, ele resolve então dizer para Deus: Deus, aparece para mim, eu quero te ver. Aparece, criatura. Naquele momento, deitado, espreguiçado numa cadeira, o tempo está nublado, mas entra um raio de sol e banha todo o corpo do homem, mas o homem não vê. Atormentado, sem olhar as coisas que estão, as bênçãos, as misericórdias que aparecem no nosso cotidiano e que nós estamos cegos e não vemos tudo que o Pai nos oferece. É preciso que nós saibamos de uma coisa, e essa mensagem nos é dada pela espiritualidade. A nossa vida, a nossa existência terrena, o porquê nós estamos aqui, não é um acaso da natureza, não é um capricho do destino, que nós chegamos aqui sem saber o que fazer. Não! É muito diferente. Nós estamos aqui com uma tarefa definida.
E essa tarefa definida nos foi trazida desde a espiritualidade. Porque o jargão é para todos nós, não existe acaso. Eu estou na família certa, no lugar certo, com a mãe, o pai, o marido, a esposa, seja lá o que for. Está tudo certo. Nada veio à toa. E essa colocação que nos é trazida da espiritualidade nos dá um momento de reflexão. Escuta aqui, eu não estou atualmente aqui. Nesse momento nós vamos esclarecer que há um sentido para as nossas existências. Temos uma tarefa definida. Temos um foco a cumprir. E esse foco, essa premissa, essa bússola, esse farol, essa âncora, nós temos que traçá-la. Temos que caminhar. Essa é a mensagem do plano espiritual. Que não há acaso. Não estamos aqui por acaso. Essa colocação é muito importante para que nós tenhamos a bússola das nossas vidas em nossas mãos. Tudo programado de acordo com a lei de Deus, de acordo com a lei do progresso, de acordo com a lei do amor. Para aqueles que não estão muito entrosados com os evangelhos, há um dos evangelistas chamado João. João é considerado o discípulo amado. Não é que Jesus amasse mais João do que os outros. Não. Era que João vivia, como era muito jovem na companhia de Jesus, ele não largava Jesus como aquele filho que está querendo sempre estar com o Pai. E vem João e fala, Deus é amor. Existiu um filósofo grego chamado Platão. Viveu no século V a.C. Olha, haja tempo. E Platão nos diz uma coisa muito interessante. O homem, o ser que não ama, ele vive no escuro. O oposto é verdadeiro. Nós temos Djavan, o cantor, o compositor, o musicista, está lançando o seu álbum de 50 anos de vida, da sua vida musical. E ele foi entrevistado para falar sobre o amor. E Djavan, então, fala que nenhum sentimento é igual ao amor. Jesus de Nazaré, ele vem e indagam para ele, mestre, qual o maior dos mandamentos? Queriam saber de Jesus exatamente o que era que ele achava. E ele foi sucinto. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo. Esse amor que nos fala o Evangelho e que foi falado, foi escrito, foi pronunciado por Jesus, ele tem uma conotação de compreenda o seu inimigo, ou então compreenda aquela criatura que vive conosco e que não afina, não entra no eixo
não corre de acordo com as nossas necessidades. Isso se chama amor. Quando eu calo diante de uma discussão, eu estou amando. Porque comenta-se também que o ignorante fala. E o que é que faz o sábio? Cala. E quando o ignorante acaba de falar, porque o sábio tem que deixar ele esgotar, falar, comentar, gritar, espernear, até a última gota. Tem uma hora que ele vai cansar. Na hora do cansaço, aí o sábio, muito bem, mas não discorda daquilo que ele falou. É o seu conceito, é a sua opinião, são as suas ideias. Eu aplaudo, mas agora você me escuta. E nesse momento eu estou amando. Nesse momento eu estou exercitando a compreensão para aquele que me hostiliza, para aquele que diz que quer ver tudo, menos a mim. Nem pelas costas eu quero ver aquela criatura saia da minha frente. E o nosso coração é muito duro. O nosso codificador, Allan Kardec, ele foi interrogado, aliás, ele interrogou ao Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, que é a base da nossa codificação. Por que nós não somos felizes? Que pergunta interessante. Por quê? O que é que está faltando? E a resposta do nosso codificador é simplesmente estupendamente linda. Porque o seu coração é duro. Nós temos uma dureza no nosso coração. Nós somos orgulhosos. Nós somos prepotentes. Nós queremos aparecer sem saber. E é uma barreira para a nossa felicidade. Queremos só eu, em primeiro lugar, depois eu e também eu. Era o mês de agosto. A cena é real. Um frio doloroso, centro de São Paulo, quase noite, e o elevador parou. Dentro do elevador, uma criança, duas senhoras e um idoso. Embaixo, no térreo, uma jovem gritava: minha mãe está presa no elevador, que horror, eu quero! Havia uma falha técnica. O elevador não podia descer imediatamente. E alguém perguntou para ela: sua mãe e os outros? E ela respondeu: não me interessa. Aí está o quanto nós não nos preocupamos com aquele que está do nosso lado, com aqueles que estão participando da mesma dor, do mesmo momento. A nossa indiferença é brutal para com o nosso próximo. Emmanuel, na sua grandiosa obra Fonte Viva. Aliás, eu abro um parêntese e recomendo para mimo, para presente de Natal. É um livro de fácil acesso, onde uma página que leva 1 minuto
Livro de cabeceira. Presentes para o Natal, bom, bonito e barato. Aqui à venda na nossa livraria. Ele aborda o tema de hoje. Aprendamos a agradecer. É a lição 155. E o que fala Emmanuel nessa lição? Nós não agradecemos. Como aquele homem que queria falar com Deus, queria ver Deus, nós não agradecemos. Quantas e quantas pessoas estão sem ar? E nós, ai, folgado, que maravilha! Nem damos conta da grandeza desse ar que nós respiramos. Mas vamos ao principal. E a vida? Chegamos aqui. Por que nós chegamos aqui? Porque tivemos a coragem, tivemos o pensamento, o foco. Eu vou para o crer. Eu estarei lá. Então, esse dinamismo que monta a nossa vontade, que monta a nossa vida. E nós não agradecemos as pernas. Ah, uma coisa importantíssima. Já agradeceram em algum momento, algum dia, o solado do seu pé? A palminha do seu pé? Sem ele não podemos andar. Conheci um senhor que tinha bolhas enormes. Estava ótimo, feliz. Mas não podia andar, porque tinha bolha na palmilha do pé. Ah, viva o solado, viva a planilha dos nossos pés. E os nossos olhos, que bênção. Quantos e quantas pessoas não estão com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência no andar, no caminhar. E agradecemos por acaso a Deus, nosso Pai Criador, todas essas bênçãos, cabelo lindo, maravilhoso, estupendamente brilhante. Agradecemos. Tem tantas pessoas, particularmente aquelas que estão envolvidas com o tratamento da quimioterapia, onde elas veem os seus cabelos caírem, desaparecerem e ter que usar peruca. Agradecemos por tudo que nós temos. Emmanuel fala nessa lição. Agradeçamos, é preciso agradecer. À noite, meu Deus, obrigada por eu ter ido ao CRE. Essa é um sentimento que nasce dentro de nós. E esse sentimento vem do hábito. Esse sentimento, ele se enraiza através do costume. Sempre que eu pratico uma ação constantemente, a minha vida torna-se uma norma. Para onde vamos? Para o nada? O nada não existe. A ciência prova que o infinito continua se expandindo sem cessar. E que nada, absolutamente nada no universo está vazio. Tudo está composto. Galáxias, estrelas, novos mundos, átomos. E nós, dentro desse contexto, para onde vamos? A ciência prova que não existe o nada. Então, qual é a dimensão que nós vamos? Para uma outra dimensão? Essa dimensão, ela é desconhecida? Não. 1857. Abre-se um marco geodésico na história da humanidade e aparece
o livro dos Espíritos. Aparece o ponto inicial no qual a doutrina espírita se rebenta, se abre, se esclarece para todos os continentes, para todo o universo, mostrando o homem que essa dimensão desconhecida não é tão desconhecida. Os mensageiros do além nos trazem as mensagens daquilo que nos espera, com detalhe, a cada qual segundo as suas obras. Um mundo de luz, um mundo de flores, um mundo no qual nós vamos encontrar companheiros que partiram, mãe, pai, e lá estarão para nos abraçar, porque a espiritualidade nos ensina que essa dimensão desconhecida, ela vai se tornar conhecida. A doutrina espírita traz, nesse momento, para todos nós, uma nova era, que é a era do Espírito. Desconhecemos. Alguém pode desconhecer? Não, eu não conheço. Ouvi alguém dizer. Agostinho, o filho de Mônica, autor de As Confissões, ele tem uma das páginas, um incrédulo fala para ele: escuta aqui, ô Agostinho, o que era que Deus fazia antes de criar o mundo? O que era que ele estava fazendo? E aí vem a resposta: estava criando o inferno para botar você dentro. Ou seja, não queira se meter, querer saber as coisas que vão além da nossa mente tão pouco desenvolvida. Ainda bem que nós temos os 5 sentidos, mas a ciência nos prova que não são 5. São muito mais do que 5. A intuição é um dos sentimentos, e o coração. Rui Barbosa já falava, o coração ele não é tão carnal quanto ele parece. O coração é o órgão da fé. O coração é o órgão da esperança. O coração é o órgão que sente. O coração é o órgão que bate. Chegou. Agora. Vai entrar. Os olhos não estão vendo, mas o coração bate. Quando vamos ao encontro, quando vamos ao novo trabalho, quando vamos para algo que nos apetece, o que é que nós sentimos? Um aperto. Para, mas ele não para. Então, esse sentimento, que não é apenas a visão, o tato, a audição, não, é também esse órgão que se chama coração. Todos esse mundo, essa estrada para onde nós vamos caminhar. Chico Xavier, o nosso médium querido, quando ele, sempre que acabava as suas reuniões, já estou me dizendo que acaba, e vamos acabar então. E aí o Chico dizia: como é bom ver todos vocês. Eu esqueci da hora, meu Deus do céu, me desculpem. Chico dizia: mas que bom ver vocês. Bom, como está terminando a hora, eu pego Marisa Monte e falo para vocês que agora, que bom, encontrei vocês. Vocês que me faz feliz. Você que me faz cantar. Larará. Um abraço a todos.